Oi, nós somos o The Brazilian Trailblazers, é uma equipe de FRC e o nosso número é 1772. A gente começou a equipe em Gravataí e é a cidade que a gente está até hoje, no Rio Grande do Sul. E atualmente a gente está no centro da cidade, então acaba facilitando os nossos encontros, que são aos sábados, inclusive. E basicamente a nossa equipe começou em 2005, então a gente tem 18 anos de história. E no começo da equipe, quem criou foi o Jezer Becker, e ele tinha 16 anos na época, ele estudava em uma escola pública aqui de Gravataí. E daí ele decidiu criar a equipe porque ele queria fazer alguma coisa realmente significante na vida dele. Então ele encontrou a nossa competição, né, que é a FIRST, que é a maior competição de robótica educacional do mundo. Então depois disso a vida dele mudou completamente, ele criou a Trailblazers. A nossa primeira sede foi o banheiro desativado dessa escola e os nossos primeiros integrantes foram justamente os amigos e os familiares do Jezer, então a gente começou bem pequenos. Mas ao longo do tempo a gente teve a nossa primeira competição em 2006, onde a gente já foi para Nova York. E até hoje a gente continua fazendo história e com muito mais pessoas. A gente é uma equipe de garagem atualmente, então a gente não tem nenhuma instituição por trás. E enfim, o nosso objetivo é continuar fazendo história por muitos anos. Então, para deixar o pitch mais com a nossa cara, a gente tem diversas coisas que a gente leva toda season e toda off-season também. A gente tem os números 1772, que a gente usa para torcer enquanto a gente tá na arquibancada. A gente também leva pompons nas cores azuis e cinza, que são as cores da nossa equipe. A gente tem também a tradição de trocar chaveiros e friendship bracelets, que foi uma tradição que a gente pegou dos fãs da Taylor Swift, que trocam pulseirinhas, e a gente adaptou para robótica. A gente troca pulseirinhas escrito FRC, números de times, robótica, enfim, diversas coisas. A gente tem também orelhinhas, que todos os competidores da nossa equipe usam. E além disso, a gente também tem o Jezer, nosso criador, em tamanho real, em papelão. Bom, na robótica a gente tem alguns hábitos em si, que eu acho que os que mais decorrentes são dois. Que um seria a nossa Game Night, que ocorre geralmente todo sábado, depois dos encontros, umas 7 horas da noite, onde o pessoal que fica disponível para jogar se junta em uma call no Discord e começa a jogar jogo que todo mundo concorda. E outro ritual que a gente gosta de passar é o futebol da 1772, onde acontece geralmente um sábado sim, outro não, e ninguém sai machucado, graças a Deus. Um dos perrengues, eu acho que a equipe já passou, foi numa das viagens onde eu estava junto. Foi quando, bom, eu tenho o costume, né, de pegar as roupas sujas e colocar numa sacola separada das malas. E provavelmente a camareira se confundiu e jogou a sacola, né, com as minhas cuecas no lixo. Então fui eu e o meu mentor junto às 10 horas da noite, a gente revirar na rua, lá no lixo da rua, tentando encontrar então as minhas cuecas que o pessoal jogou fora. Bom, eu já participei de uma competição internacional com a equipe que foi na Turquia. E por ser um país bem diferente do usual, né, uma cultura bem diferente, a gente percebe muito isso na competição. Por exemplo, ao invés do pessoal lá dançar a dança da galinha, o pessoal lá estava dançando as músicas turcas, da cultura turca. Então a cada 2 partidas o pessoal ia lá, tocava música e o pessoal saía dançando que nem louco. E participar de uma competição fora do país também é muito bom para a gente conhecer o método em que outras equipes de vários lugares do mundo usam para pensar, para fazer o robô. Então, após ganhar o G-Swish, nós fomos convidados em julho para participar de um evento da FIRST para os G-Swishes do ano de 2023 se conhecerem a FIRST, conhecerem o Jim Kenney em pessoa, e lá foi sensacional. A gente conseguiu entender o intuito por que o Jim Kenney criou esse prêmio do G-Swish. Então, segundo palavras dele, que nós fomos num jantar junto na casa dele, ele falou que esse prêmio ele tem o objetivo de continuar toda a trajetória que a FIRST tem de ensinar dessas coisas. O objetivo do G-Swish é continuar essa trilha, sabe? De continuar seguindo esse caminho da FIRST e
impactar cada vez mais pessoas para a robótica na sua comunidade. E o Jim Smith, o Jim Kevin, em pessoa, ele parece uma pessoa muito simples, porque ele jantou com a gente, almoçou com a gente, conversou sobre o dia a dia de cada um, e foi sensacional, foi uma das experiências mais legais que eu tive na minha vida. Então, o robô mais memorável da equipe foi de 2018, por ser fácil, eficiente, foi o que a gente competiu no Canadá, e chegou na final, finalist. Então, pra mim, eu acho que pra equipe foi bem importante desenvolver o robô. Bom, então, como a gente é um time independente, a gente precisa correr atrás de patrocinadores para a gente conseguir manter o projeto vivo. Dito isso, a gente tem uma equipe de marketing especialmente desenvolvida para fazer o nosso plano de patrocínio, tendo 3 níveis, bronze, prata e ouro. Dentre os níveis, a gente cria evento para as empresas e com as empresas. E recentemente, uma metalúrgica local entrou em contato com a gente, a FIMAC, e a gente está montando uma relação muito próxima com eles. A gente é bastante ativo dentro da comunidade, a gente tem a tradição de fazer workshops em escolas públicas de Gravataí e também da região. A gente tem eventos anuais como o Girls Camp Day, onde a gente chama mulheres que são muito importantes nas áreas de STEM que elas atuam, para palestrar para as meninas. A gente chamou esse ano, por exemplo, a CEO da FIMAC, que é um dos nossos maiores patrocinadores, para falar como é trabalhar nessa área, para incentivar as meninas que elas realmente podem também atuar em áreas de STEM. A gente tem o Robotics Day, que a gente faz também anualmente. A gente leva a robótica para escolas ou para ambientes públicos, como o shopping, que foi o último que a gente fez. E também a gente tem, desde o ano passado, o torneio de Gravataí, que a gente organiza junto com a prefeitura da cidade. E a gente chama várias equipes para demonstrar os robôs e para competir, que são equipes das escolas locais. O processo da nossa equipe acontece no meio do ano ali. A gente posta um link no Instagram, onde as pessoas podem se inscrever e aí elas respondem algumas perguntas e depois disso vai acontecendo então as próximas etapas do processo seletivo. A primeira etapa, então, depois de se inscrever, se não me engano, é a de capacitações, que é online, então cada um faz ali quando puder. A gente determina um tempo, claro. E aí a gente lê então alguns textos, faz algumas perguntas e tudo isso é para ser colocado num drive para a equipe poder analisar. Depois disso a gente faz entrevistas com os candidatos e depois da entrevista tem a parte presencial, onde as pessoas vêm aqui para a sede e a gente faz uma dinâmica em grupo e aí essa dinâmica é apresentada para a equipe e depois disso então a gente avisa as pessoas que foram selecionadas para entrar na equipe. A minha principal dica para as equipes, principalmente para os membros das equipes, é aproveitar a FIRST, tudo que a competição tem a oferecer. Porque é uma experiência única na vida de qualquer pessoa e se a gente conseguir aproveitar, a gente consegue se desenvolver muito dentro da robótica. E também, principalmente para as equipes no geral, para os técnicos talvez, relaxem, tá tudo certo, tudo vai dar certo sempre. Então, assim, por mais que alguma coisa dê errado, dá pra resolver e tá tudo bem, sabe? Tipo, a FIRST é uma competição, é muito mais do que uma competição, é mais sobre as relações que tu faz ao longo do caminho, é sobre como tu resolve os problemas que aparecem durante uma competição com o robô, enfim, durante uma apresentação de prêmios, é sobre como tu lida com tudo isso, sobre como tu lida com as tuas emoções, enfim, é sobre muito mais do que os robôs, muito mais do que a competição em si e muito mais do que ganhar. Então tá tudo bem quando as coisas dão errado, porque no fim tudo dá certo.